como nós já temos aqui uma tradição, né, de fazer uma pergunta a um certo ministro, que foi à UNE e disse que nós derrotamos o bolsonarismo, né, num arrobo de militante, diante de militantes, e ele teve essa frase que é verdadeiramente de deixar qualquer um estupefacto. Então, nós derrotamos o bolsonarismo. E como ele, há uma semana e meia atrás, conseguiu uma entrevista na Financial Times, e ali foi proclamar que há uma grande corrente, uma grande trama internacional da extrema-direita, da qual faz parte também o Elon Musk, para acabar com as democracias. Ele deu um passo a mais. Agora ele é um lutador internacional, ele é uma espécie de profeta internacional para defender o mundo e as democracias do ataque da extrema-direita. E então acho que a pergunta fica muito mais interessante, né? Cada vez vai ganhando mais contornos e mais substância. Perfeitamente, perfeitamente. Então, agora, cada vez mais a gente vai desvelando, né? Entendendo, afinal de contas, nós quem e nós como, né? Tá ficando cada vez mais claro, inclusive, né? Tá ficando mais claro, porque isso já virou, de certa maneira, né? Não literalmente essa questão, mas de certa maneira isso já virou um questionamento de uma comissão do Congresso americano. Eu não sei se eu consigo dimensionar para vocês a importância disso, a importância de uma ação como essa, a importância, né, de uma iniciativa como essa vinda aí do Congresso americano, a importância disso para qualquer tipo de mudança de estado, de coisas, etc. Entendeu? Então, realmente isso é muito grande, muito importante a gente destacar aqui no Ligando os Pontos, né? Bom, pessoal, vamos para a nossa primeira pauta de hoje, né? Vamos. Eu queria ler para vocês o seguinte, né? Toffoli, né? Toffoli apaga... Decisão de Toffoli apaga propina e confissão de crime. Ministro do Supremo Tribunal Federal, né, diz jornalista do Estadão, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu anular todas as condenações do empreiteiro Marcelo Odebrecht. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira anular todas as condenações do empreiteiro Marcelo Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Em sua coluna no jornal O Estado de São Paulo, o jornalista Francisco Leali avalia que o STF anulou tudo, menos a delação feita pelo príncipe, menos a delação feita pelo príncipe, entre aspas, né, do que já foi o maior grupo empresarial da construção civil do país. Para Leali, da pena do ministro sai uma decisão que leva a um paradoxo. Na delação premiada, Odebrecht confessou crimes e apontou culpados de diversas siglas partidárias. Abre aspas. O acordo da delação ainda estaria de pé, mas as condenações que decorreram disso foram impostas ao empreiteiro, né, ao empresário, caíram, diz o jornalista. Temos crime, mas as confissões não valem para impor punição. Na prática, segundo a publicação, o Supremo já havia reduzido parte das penas do acusado, né? Na visão dele, as anulações estariam ancoradas na conduta do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Na época, magistrado, Moro teria levado a política para dentro dos autos e deixando claro que não levava a imparcialidade para o seu gabinete. Abre aspas, ao dizer que nada que a justiça Moro impuseram a Marcelo Odebrecht vale, Toffoli parece avisar que é melhor apagar as histórias que a Lava Jato revelou, diz o jornalista. Ele cita ainda o fato de que, antes de a imparcialidade do ex-magistrado revelada, corruptos trouxeram à luz o fato de que os contratos da Petrobras
bancavam propina milionária do mundo político. Ainda que os investigadores tenham descoberto que o Odebrecht tinha um departamento para tratar do suborno e do pagamento de Caixa 2 nas campanhas eleitorais e mantinha sistema secreto guardado fora do país, fica agora valendo que Marcelo, o principal gestor da empresa, não poderia ter sido condenado por isso, escreve Leali. Pelo menos não por Moro e não como foi conduzido o processo, acrescenta. Na visão do jornalista com atitude, Toffoli comprova uma constatação feita por ele mesmo, em encontro que teve pouco tempo depois da sua posse em Brasília. Na ocasião, o ministro lembrava dos tempos em que era responsável por levar os papéis para a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro mandato. Ao reunir convivas para um jantar, o ministro rememorou sua temporada como subordinado direto de José Dirceu e sentenciou que o verdadeiro poder é o de quem está com a caneta, conclui Leali. Se você puder, esse é o primeiro tema, né, nosso aqui hoje, né? Tem outro apenso a isso, que é o caso do Dirceu, mas acho que vale a pena a gente tratar, né, não sei se o senhor concorda, mas acho que vale a pena a gente tratar de maneira separada, né? Uma coisa é o Dirceu, outra coisa o Odebrecht. Mas, enfim, como é que o senhor está lendo essa iniciativa aí? De fato, inaugura um paradoxo, né? Não que isso incomode a atual circunstância do judiciário brasileiro, né? Olha, é tão indignante, gera tanta inconformidade uma notícia dessas, que a pessoa precisa parar um pouco para pensar por onde começar um comentário. Mas veja bem, antes de tudo, há uma operação de enxovalhar o país e humilhar os brasileiros, de tripudiar em cima dos brasileiros, e logo a Suprema Corte, no fundo, anulando todos os atos da justiça que foram feitos, porque se houve condenação na primeira instância, ela foi mantida depois nas outras instâncias. Isso é uma maneira habilidosa de falar de uma condenação na primeira instância, como se não tivesse havido outras instâncias. Houve recursos, houve tudo isso, e essas coisas foram mantidas. Agora, como diz aqui muito bem, cita aí muito bem a matéria da Oeste, cita o Estado de São Paulo e diz, no fundo, é apagar as histórias que a Lava Jato revelou. E a impressão que você tem é uma outra impressão também psicológica, que é a seguinte: a realidade não é a realidade. A realidade é a que a minha caneta decidiu fazer. Aliás, ele diz isso, o verdadeiro poder é de quem está com a caneta. Aliás, não é assim, porque o verdadeiro poder é de quem está com as armas. Porque quando as armas decidem depor a caneta não vale mais nada, né? Então, isso também é uma visão um pouquinho superficial dele. Mas o que nós estamos vendo, Ítalo, ainda por cima, é um escândalo maior, porque a Odebrecht foi condenada por esses crimes em outros países. Era uma verdadeira rede de operações criminosas que se estendiam a muitos países. E nos outros países mantém-se as condenações. Eu não tinha bem a certeza, mas ainda bem que aí está afirmado na matéria, a Odebrecht mantinha um sistema secreto de pagamento de propinas. Agora, eu pergunto o seguinte, há uma coisa aqui que muitas vezes me parece falhar, que é avaliar a delação premiada como apenas uma pessoa que entrega outra no âmbito de um crime. Ora, não é bem isso. A delação premiada é a confissão do crime, primeiro a confissão do crime e depois quem participou daquele crime como e com documentos. Não é
que eu confesso um crime e vou agora pegando aqueles que me convém para pôr juntos nesse crime. Não, tem que ter documentos. Quer dizer que isso foi tudo anulado. Essa delação foi toda anulada. Não existe mais. Ela tinha sido chancelada pelo próprio Supremo, se não me engano. Desculpa, só para ilustrar para as pessoas, né? Esse caso aí da delação premiada tem um análogo daquilo que acontece nos Estados Unidos com o caso do informante, né? Que é muito comum em filmes de máfia, né? E não é à toa que nesses filmes, se você assistir, por exemplo, a série de Sopranos, né? Há vários filmes aí sobre máfia, né? Você vai perceber o seguinte: não basta o sujeito confessar o crime, de fato, como o senhor falou, né, e apontar quem é que participou dos crimes com ele, né? Muitas vezes o sujeito ele é mandado de volta para a vida, para o convívio do crime, portando uma escuta. Isso é muito comum nos filmes, né? Você vê várias vezes o sujeito ali ouvindo, portando uma escuta no corpo, né? Por que ele é obrigado a fazer esse tipo de coisa? Porque não basta ele simplesmente testemunhar contra os seus antigos comparsas. Ele precisa fornecer ao poder público provas que fundamentem as suas confissões, né? Então ele precisa ir com o seu antigo comparsa, né? Portando uma escuta e fazer o seu comparsa falar na escuta a respeito daquela atividade criminosa, etc. É por isso, né? Porque senão não faria sentido realmente, né? O sujeito ter que voltar para o seu convívio criminoso portando uma escuta. Isso não teria, né? Bastaria que ele sentasse no banco dos réus e falasse assim: olha, eu matei fulano e tal, eu roubei não sei o quê, eu fiz não sei o quê, e inclusive aquele fulano ali me ajudou. Bom, o testemunho dele bastaria, mas não é o caso, não é o que acontece. Então, quando a gente fala aí de delação premiada, a figura da delação premiada, né, ela vem sempre, ela necessariamente vem fundamentada, né, necessariamente vem acompanhada, né, do fornecimento de provas materiais, de provas documentais, né, que corroborem aquela confissão. Fala assim: olha, eu confesso que de fato eu fiz tal coisa, né, por exemplo, né, eu estou sentado aqui no banco dos réus, né, ou melhor dizendo, no banco da interrogatório, né? E eu confesso que fiz tal coisa, né? E inclusive o senhor Sepúlveda estava lá comigo e fez, né? Cometeu o crime junto comigo. E tem aqui as mensagens trocadas aí, o WhatsApp trocado entre eu e o senhor Sepúlveda, combinando o crime. Tem aqui mensagens de áudio em que a gente conversa, combina o crime. Tem aqui provas de que a gente estava de fato naquele lugar. Se você passar em tal lugar, você vai ter as câmeras de segurança, vai ver que eu e o senhor Sepúlveda estavam juntos. Enfim, né? Um exemplo que eu dei para vocês aqui. Então, quando você anula uma delação, você não anulou só um testemunho. Não é você pegar simplesmente e falar assim: aquilo que você está falando é mentira, a gente vai desconsiderar. Entendeu? Você está anulando também as provas materiais que fundamentam aquele testemunho. Entendeu? Então, não é pouca coisa isso. Mas pode seguir, se você puder. Interrompi o senhor só para dar esse parêntese aqui. Não, mas eu achei muito bom, porque é isso mesmo, quer dizer, e portanto, nós estamos vendo reescrever a história, a verdade, não é? E isso faz muito lembrar os livros de 1984 e outros do estilo, ou seja, a realidade é uma realidade criada. É uma realidade, e depois, veja, uma vez eu li isso, que o papel nefasto do Supremo Tribunal Federal estava sendo de anular todas as instâncias para baixo. A justiça está sendo completamente desmoralizada. Desmoralizada. Bom, agora, o que eu acrescentaria a isso, Ítalo, é o seguinte: parece haver uma determinação dessa oligarquia podre que dirige o país, parece haver uma determinação de afrontar a nação, afrontar o país, afrontar o povo, afrontar todos aqueles que querem um mínimo de decência no país, afrontar todos aqueles que querem um mínimo de honestidade no país, afrontar todos aqueles, em todos os campos, que querem um país
que seja fiel à sua história, seja fiel aos seus valores, etc. E eu não descolo dessa atitude, atitudes como a do Sr. Alexandre de Moraes, por exemplo, com aquela questão do aborto, ou então suspender todas as leis municipais que proibiam linguagem neutra. O que não sei se você percebe também é a anulação de todos os poderes do país, todos os poderes do país. E, por fim, nós temos um ministro supremo, presidente do Supremo, que vai dar uma entrevista internacional e se põe assim na posição de um personagem internacional que tem que comandar a luta contra uma imaginária corrente da extrema-direita, que eles não dizem o que é, no mundo inteiro. Isso para não dizer o seguinte, que esse senhor, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, foi ter um encontro com o embaixador da China para uma aproximação com o regime e uma aproximação em vários campos. O presidente do Supremo vai se encontrar com o embaixador da China. Tudo isso é a anomalia total, mas vê-se que há uma intenção no país muito clara. E essa questão de jogar na cara dos brasileiros toda essa anulação da Lava Jato, quando pessoas denunciadas por Marcelo Odebrecht foram condenadas, reconheceram os seus crimes. Quando ele reconheceu os seus crimes, tudo é anulado. Isso é realmente uma afronta ao país. Eu quero só lembrar o seguinte, que não é por nada, mas numa das gravações da Lava Jato, Toffoli foi o homem que foi mencionado por Marcelo Odebrecht como amigo do meu pai. Né? Então, o seguinte... Desculpa, mais uma vez, se você me permitir mais um parênteses, né? Esse caso do amigo do meu pai foi, historicamente, o primeiro caso de censura, né, da nova aristocracia, né? Porque foi uma reportagem feita pela revista Cruzoé, na época, né? A respeito do amigo do meu pai, e foi o primeiro caso em que o STF, usando desse entendimento que hoje vigora e que fundamenta essas excrescências como o inquérito das fake news e das mídias digitais, né, esses inquéritos inconstitucionais, estão usando desse entendimento ad hoc, né, ou seja, para, né, teleguiado, né, esse entendimento vendido, né, proibiu a circulação desse exemplar, né, circulação eletrônica, né, porque é uma revista eletrônica, mas assim, obrigou, né, que a revista Cruzoé retirasse essa reportagem do ar, né, essa reportagem que mostrava, né, identificava, né, o Toffoli como sendo o amigo do meu pai, ou seja, uma pessoa que tinha ali algum trânsito e alguma proximidade, teria, né, alguma proximidade e que transferiria ao Marcelo Odebrecht alguma tranquilidade em termos de julgamento, em termos do conteúdo dos seus julgamentos, enfim, né? Então, isso é historicamente, né, o primeiro caso de censura. Foi quando uma mídia brasileira, no caso a revista Cruzoé, buscou expor, né, esse caráter aí dessa relação entre o Odebrecht e o Toffoli. Agora a gente vê o que está vendo, né? Tirem as conclusões vocês. Queria um segundo a sua atenção aqui para dizer que nós aqui do Ligando os Pontos estamos apoiando a rifa da Casa Provida Santa Diana Beretamula. A Casa Provida tem como objetivo acolher mulheres grávidas em situação de risco, mulheres grávidas em situação de rua, em situação de precariedade, em situação de carência. Essas mulheres gestantes muitas vezes estão sofrendo abuso
abuso de parentes, abuso de companheiro, ou até mesmo abuso emocional vindo daqueles grupos, né, que querem fazer com que essa mulher pratique uma violência contra o seu próprio filho. Todas essas pessoas estão agindo contra essa mulher e contra a vida do seu bebê. A Casa Pro Vida Santa Diana Beretta-Molla acolhe essas mulheres, dá para elas um local para viver, dá para elas alimentação, assistência médica, assistência social, assistência espiritual e psicológica também, tá certo? E tudo isso só é possível com a sua ajuda, com o seu empenho em ajudá-los. Para você participar dessa rifa, é só você clicar aqui no link da descrição. Você participa, você ajuda a Casa Pro Vida e ainda concorre a um iPhone 14 Pro Max de 1 TB. Isso mesmo, você concorre a um iPhone Pro Max ao mesmo tempo em que ajuda essa instituição a acolher mulheres grávidas em situação de risco. Nós contamos com a sua ajuda. Deus te abençoe.